Eu quero inicialmente agradecer a Johanna por esse hino que nos rememora o Evangelho dentro do Evangelho. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas é onde nós encontramos a história, a parábola do filho pródigo. O convite do pai de braços abertos, que nos convida a voltarmos para casa. Se você se lembra do que Jesus dizia ali, você percebe que o pai permanece na janela, olhando permanentemente no horizonte. A esperança do pai era que o filho voltasse. Quando um dia surge maltrapilho aquele que um dia saíra de casa, com roupas custosas, com toda a sua parte da fazenda, era outro homem. Era um rapaz cheio de vida. Mas quando ele surge na curva do caminho, a ponto de que o pai possa perceber quem ele é, já não era o mesmo. Mas os olhos do pai, que estão sempre atentos, eles conseguem enxergar além das formas, além daquilo que nós vamos perdendo ao caminharmos pela vida. E o pai o abraça. E enquanto ele tenta apresentar o seu discurso de admissão de culpa, dizendo: Pai, pequei contra os céus, contra ti, você percebe que Cristo está dizendo que imediatamente o pai o veste com a sua própria capa. Coloca no seu dedo um anel. Aquele anel não é adorno, aquele anel é um anel sinete, é símbolo. Símbolo de que aquele filho era reintegrado à casa do pai como príncipe. O hino que a Johanna acabou de cantar, ele nos diz isso. O pai espera cada um de nós. O filho daquela história não é ninguém menos do que você e eu. E o pai que aguardava de braços abertos é apenas uma representação de Deus. Portanto, se você vem à casa do Senhor essa noite, eu preciso dizer que você é bem-vindo. Você também que nos assiste pela internet, é bem-vindo para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Se é a primeira vez que você vem aos cultos de domingo, e se você tem vindo sempre, me permita abrir aqui esse pequeno espaço para falar para os nossos amigos que nos visitam, que nos assistem à distância, que nós estamos ao longo dos últimos domingos, desde setembro do ano passado, com pequenas exceções, fazendo assim um estudo sistemático do livro do Apocalipse. O Apocalipse, ele é na verdade um resumo da revelação de Deus. Se você estuda aqueles 22 capítulos ali, você percebe na verdade que Deus nos desvenda a história. Desde um passado remoto, longínquo, nós não temos uma data de partida, nós temos um fato. O fato é o momento em que surge uma rebelião no céu. E como essa rebelião chega à terra, e como ela nos atinge. E como Deus ao longo da história vai fincando placas ao longo do caminho, ao longo da nossa estrada. Com um objetivo: colocar claramente diante de nós a que distância nós estamos desse momento em que seremos finalmente abraçados pelo Pai. Quando é que nós chegamos em casa? Quando é que Cristo cumpre afinal a promessa que fez aos discípulos? Conforme João a registra no seu Evangelho no capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então, para que nós não vivamos nesse mundo, na expectativa de quando teremos esse encontro, não há uma data marcada. Cristo nos advertiu. Mas ele disse que sinais indicariam o momento desse encontro. E quando esses sinais começassem a se multiplicar ao longo da estrada, é porque nós estaríamos muito próximos de casa. O Apocalipse, portanto, é um livro que muitas pessoas entendem como um livro enigmático, mas se você abre a sua Bíblia e lê o primeiro verso do capítulo 1 do Apocalipse, você percebe que lá está escrito que esse livro é a revelação de Jesus Cristo, com um objetivo: mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, dentro dessa perspectiva, dentro desse panorama, o Apocalipse nos é apresentado num conjunto de 8 visões.
As primeiras 4, a visão das igrejas, dos selos, das trombetas. E nós, nesse momento, estamos estudando a visão do grande conflito. Os teólogos, os estudiosos do Apocalipse, nos fazem entender que as primeiras 4 visões compõem-se praticamente de história, à exceção dos elementos finais dessas visões, que ainda estão no futuro próximo. E as 4 visões seguintes, elas têm que ver com aspectos que ainda se encontram no futuro. As 7 pragas, a queda de Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém. Uma outra coisa que é extraordinária no livro do Apocalipse é que essas 8 visões, as 4 primeiras e as 4 últimas, estão contrapostas como que se entre elas houvesse um espelho, que é o que nós chamamos de quiasma, uma forma de linguagem. Tanto que você percebe que nessa visão do grande conflito, a visão que se lhe contrapõe no futuro, ou seja, a porção histórica contra a porção escatológica, é a queda de Babilônia. Na visão do grande conflito, nós vemos a provação da mãe genuína e seus filhos. E lá nós teremos a queda da falsa mãe. Você percebe que os elementos se contrapõem de forma muito interessante. Aqui, na visão do grande conflito, a mãe verdadeira está vestida de branco. Lá, a falsa mãe está vestida de púrpura. Aqui, seus filhos guardam os mandamentos. Do outro lado, suas filhas são prostitutas. As 2 mulheres são levadas para o deserto. Uma é sustentada. E a outra, você perceberá que é ferida com os juízos de Deus. Aqui, nós temos uma besta de 7 cabeças e 10 chifres que ataca a igreja. Ali, nós temos essa mesma besta com 7 cabeças e 10 chifres que sofre a destruição de Deus. Em ambos os textos, há o aviso acerca da queda de Babilônia, a confusão religiosa. E nos 2 casos, o testemunho de Jesus é salientado. Ou seja, quando Deus nos faz essa revelação, Ele nos faz de forma absolutamente cuidadosa, com o objetivo de revelar-nos o futuro. Nós estamos vivendo nesse ponto de interrogação da história. Se você tem vindo sempre, você acompanhou conosco que outras profecias da Bíblia apontavam para 2 momentos específicos na história. O ano de 1798, quando o Papa Pio VI acaba indo para a prisão. Ele é aprisionado pelo general Berthier, um dos comandados de Napoleão. A igreja que durante toda a Idade Média fora absolutamente poderosa e realizou no mundo tudo aquilo que quis, com ou sem a autorização divina. Nós percebemos que naquele momento ímpar da Revolução Francesa, um novo estado de coisas seria visto no mundo. A religião não mais seria imposta pela força, nem do Estado, nem da igreja, que até aquele momento da história estavam de mãos dadas. Mas o Papa então vai para o exílio e morre no exílio. A igreja perde o seu poder, e isso duraria até 1929, no decreto, no Tratado de Latrão, quando o Estado do Vaticano é então devolvido à igreja. Mas também 1844, e a história das igrejas, e os selos e as trombetas. Esse período depois de 1798, nós vimos que Daniel, no capítulo 12 do seu livro, inspirado por Deus, ele diz que a partir daquele momento nós chegávamos naquilo que a Bíblia chama como o tempo do fim. Mas vimos também que o tempo do fim não é o fim do tempo. Na verdade, o fim do tempo é a última parte do tempo do fim. Exatamente o momento em que nós estamos vivendo. E talvez por isso nós tenhamos vivido assim, com tantas dificuldades como em nenhum outro momento da história. Percebemos que o mundo nunca esteve tão preparado para avançar do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das plantas industriais que estão prontas para produzirem em grande abundância, para nós atingirmos o momento da globalização e vivermos com plenitude e abundância. Mas por outro lado, nós também sabemos que nunca a humanidade esteve tão próxima do caos. O planeta geme, não temos água suficiente, as represas estão baixas, o sol superaquecido.
Não sabemos o que está acontecendo. Ingressamos numa crise desde 2007, uma crise financeira que imaginávamos durasse algum tempo. Mas os especialistas no final do ano passado diziam que é possível que a crise se aprofunde ainda mais e que avance ainda por alguns anos. Ou seja, que estado de coisas é esse? Quando o leitor, o estudioso da Bíblia, se depara com esses fenômenos, ele se lembra do discurso de Cristo. Ergam as vossas cabeças, alegrem-se, porque esses são sinais do fim. Nós nos aproximamos do momento final da história. Dentro da visão do grande conflito, como nas visões anteriores, nós percebemos que cada uma das visões é composta de 7 elementos, e 7 no Apocalipse, na Bíblia, é tido como um número completo, o número da perfeição. O número que consegue descrever o conjunto de fatos necessários e suficientes para conseguirmos olhar para o futuro e andarmos em segurança. Então, na cena, durante a visão do grande conflito, ela se desdobra em 7 cenas. A mulher, o filho e o dragão, a guerra do dragão contra Miguel, o dragão, a mulher e seus filhos, a besta que sobe do mar, a besta do mar quando ataca os santos, e a besta que surgiu da terra. E como nas duas visões anteriores, na visão dos selos e na visão das trombetas, nós percebemos que entre o 6º e o 7º elemento, Deus para e abre um parênteses. Por que Deus faz isso? Basta você olhar o contexto do Apocalipse, nas visões anteriores e também nessa. É que Deus está nos mostrando em cada uma dessas etapas, dessas 7 etapas, tanto nessa visão como nas anteriores, que o mundo iria de mal a pior. Isso é não mais, não menos do que a confirmação das palavras de Cristo, no discurso do Olivete, quando ele dizia, este é apenas o princípio das dores. Portanto, em cada um desses elementos, nós vemos que há sofrimento, há dificuldades, há enfrentamentos que as pessoas teriam nesse mundo, e que você e eu, como crentes, fatalmente também sofreríamos. Mas Deus abre esses parênteses, entre o 6º e o 7º elementos com objetivo. Aqui, por exemplo, ele nos apresentará 144 mil sobre o mar de vidro, e 3 anjos trazendo 3 mensagens finais à humanidade. O que esses sinais, essas mensagens nos ensinarão? Que não podemos desanimar, é preciso mantermos os olhos fitos no céu, de onde vem a nossa esperança. Ou seja, Deus está dizendo aqui, enfrentarão dificuldades enquanto estiverem na terra. Cristo havia dito isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui ele destaca essa ideia, não se desespere com a sua aflição, porque a certeza que não pode ser movida, é a certeza de que ele cumprirá as suas promessas. Portanto, aguarde confiante, essa é a mensagem do Apocalipse. Na primeira cena da série do grande conflito, fomos apresentados à mulher, à igreja ideal, a seu filho Jesus e ao grande dragão vermelho, que é efetivamente Satanás. Isso de acordo com o próprio contexto e com as palavras proféticas que estão no Apocalipse. A segunda cena nós vimos na semana passada. Ela fala-nos, pois, acerca da existência do grande conflito entre Cristo e Satanás. Você se lembra? As acusações que foram atribuídas a Deus. Por isso ele não destruiu ainda o diabo. Porque as pessoas, os seres criados no universo inteiro não compreenderiam isso. Na semana passada nós gastamos 1 hora estudando esse tema. E hoje nós avançaremos para o estudo do dragão, da mulher e de seus filhos. Se você que nos vê pela internet, se você que está aqui pela primeira vez, não teve a oportunidade de ver os temas anteriores, basta você entrar no site da igreja, www.iasdeudscentral.com.br. Todos os cultos dessa igreja são gravados e estão disponíveis ali se você quiser assistir a algum dos anteriores. Bom, vamos então avançar nessa terceira cena. O texto nos diz assim, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Nós já estudamos isso. O dragão é Satanás, a antiga serpente. Isso está dito pelo menos em Apocalipse 12, de 7 a 9, também no capítulo 20. O dragão, atirado à terra, ele persegue a igreja,
A mulher em profecia é um símbolo da igreja. Portanto, Satanás persegue a igreja que dera à luz a Jesus Cristo. Mas durante aquele tempo em que ela persegue a mulher, Jesus, se você estuda os primeiros versos que nós estudamos na primeira cena, você percebe que esse filho então é levado ao céu, de onde agora ele nos assiste, segundo um dos seus discípulos, João, como um advogado justo. Ele compreende você. Ele passou pelas mesmas coisas. A palavra do Senhor chega a dizer que ele foi tentado em tudo como nós, mas não caiu. E nesse sentido ele se torna o nosso substituto. Ele pode nos salvar, ele pode nos lavar com o seu sangue. Mas à mulher foram dadas as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Veja, a igreja, ela é levada através das asas da grande águia. O que é a grande águia? Eu não posso dizer a você, quem tem que dizer é a Bíblia. Ela voa para o deserto, onde é o seu lugar, onde ela é sustentada durante um período de tempo. Esse período nós já vimos outras vezes mencionado nas Escrituras. Esse período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele é apresentado também 7 vezes em todo o texto bíblico. 2 delas estão no livro de Daniel, no Antigo Testamento. As outras 5 estão no Apocalipse. E esse período, quando você faz as contas, um tempo, segundo o próprio livro de Daniel, é um ano judaico, que tinham 360 dias. E no Apocalipse nós temos a confirmação de que realmente se trata de um período de 1260 dias. Quando você soma 360, mais o dobro disso, que é 720, e mais a metade, você chega a 1260. Durante esse período na história, nós estamos exatamente entre o ano 538 depois de Cristo e 1798. Esse é o período da supremacia papal no mundo. Durante esse período da história, período mais negro da história, a Idade Média, a Idade Escura, se cometeram as maiores insanidades, as maiores atrocidades que esse mundo já viu, e tudo isso em nome de Deus. 1260 anos. Algum tempo atrás, minha esposa e eu tivemos a oportunidade de visitar um museu, o Museu da Tortura em Amsterdã, na Holanda. As coisas que se fizeram ali são inimagináveis do ponto de vista humano. Nós vimos com os nossos olhos instrumentos de tortura que foram idealizados para sacrificar hereges. Quem eram os hereges? Qualquer um que se levantasse contra o pensamento da igreja. Eles foram sacrificados ali. Vimos, por exemplo, a serra. Homens e mulheres eram dependurados com as 2 pernas para cima, cabeça para baixo, e 2 algozes com uma serra entre as suas pernas, separavam a pessoa viva ainda em 2 metades. Havia uma possibilidade para que elas não sofressem isso. Bastava que negassem a fé em Jesus Cristo. Outros queimados, outros submetidos ao garrote, que era um outro instrumento de tortura. Você se sentava numa cadeira que tinha uma coluna nas suas costas, e na altura do pescoço, prendiam o seu pescoço com um instrumento, parecido com uma corrente, você não conseguia se afastar. E então, atrás, exatamente na sua nuca, um parafuso grande, ele ia sendo torcido. E você a qualquer momento podia desistir de Cristo, que ele deixaria de atravessar o seu pescoço e tirar a sua vida. Quantos tombaram assim? Durante esse período, diz Deus, a igreja seria sustentada no deserto. Veja, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João, um dos discípulos de Cristo. Se você olha para a história dos discípulos,
aqueles mesmos que fugiram quando Cristo, no horto, foi levado pela soldadesca para confrontar os tribunais injustos dos seus dias. Aqueles discípulos fugiram. Mas quando chega a manhã da ressurreição, que eles se deparam com o Senhor da vida, ressuscitado, eles se lembram das palavras de Cristo, que foram ditas a Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Momentos antes de ressuscitar a Lázaro em Betânia. E aqueles amedrontados discípulos tornam-se agora em campeões do Evangelho. E à medida que a história começa, Tiago, o irmão de João, é o primeiro dos discípulos a ser sacrificado em nome do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Todos os outros discípulos, um após o outro, seria martirizado. E dos 12 apóstolos de Cristo, Judas se mata, Saulo de Tarso é convidado pelo próprio Cristo para ocupar o seu lugar, também é decapitado. De todos eles, o único que morre de morte não violenta é João. Embora tenham tentado, isso não está registrado na Bíblia, mas os pais da igreja, na história eclesiástica, na patrística de Eusébio, você consegue chegar lá e ler a história. João colocado num caldeirão de azeite fervendo. E quando eles tiram João de lá, nada havia acontecido com ele. E diziam os romanos: ele é filho dos deuses. E por isso João é exilado e vai para Pátimos. Quando ele sai de Pátimos e volta do exílio, ele passa os últimos anos da sua vida na cidade de Éfeso, pastoreando aquela igreja. Mas o seu irmão, o primeiro dos mártires. Isso parece até fazer-nos lembrar do pedido que a mãe deles faz a Jesus: que meus filhos, Senhor, se sentem no seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus diz para ela: você não sabe o que você está pedindo. Sentar-se à minha direita ou à minha esquerda no trono é uma decisão do meu Pai. Mas de certa forma Deus permite que eles inaugurem o sacrifício entre o discipulado. O primeiro dos irmãos morre como primeiro mártir, e o segundo morre de velhice no final da vida. E todos os outros discípulos morrem entre esses dois momentos da história. As asas da grande águia. Quem é a grande águia? Aquele cujos olhos perscrutam, aquele que protege e salva. Veja o que diz o livro do Êxodo. Eu tenho dito isso a vocês. A chave que abre o entendimento do Apocalipse é o Antigo Testamento. Nós não podemos inferir as coisas, porque segundo o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, nenhuma profecia da Escritura foi dada por vontade de nenhum homem. Não é o nosso ponto de vista que vale, mas tem que se sobrepor a nós o ponto de vista de Deus. E nessa igreja, a maior autoridade que existe é a Bíblia. Não são os pastores, não são as pessoas que falam aqui. Eu não posso falar de mim mesmo segundo o meu ponto de vista. Aquilo que eu falo, eu tenho que mostrar a você o que diz o texto bíblico. Então veja, por que é que eu vou dizer a você que as asas da grande águia é Deus? Veja o que diz a Bíblia. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Ou seja, os israelitas que estavam cativos no Egito, eles são transportados do Egito até o deserto. E Deus está dizendo: eu vos trouxe, eu vos sustentei, eu é que vos levei. Um outro texto: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão braços eternos. Ou seja, esse texto está dizendo que Deus coloca os braços dele debaixo de você, e ele carrega você. É nesse sentido que as asas da grande águia nos sustentam. Quando você encontra as suas dificuldades na vida, quando você tem os seus problemas familiares, os seus problemas no emprego, quando as lágrimas caem do seu rosto, quando você está completamente feliz e realizado, e explode o seu coração em regozijo e gratidão a Deus, em todos esses momentos, o que a palavra do Senhor está nos dizendo é que os braços eternos é que carregam você. Nós anoitecemos e amanhecemos todos os dias, porque Ele nos protege.
Isso é o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Veja o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Percebe quais são as asas da grande águia, que sustentam a igreja e a levam para o deserto? Esse é o poder de Deus, de acordo com as Escrituras. Veja, e o texto avança. Então, como Deus havia sustentado a mulher e a conduzido para o deserto, então a serpente, que é o dragão, o diabo, Satanás, de acordo com textos já lidos aqui, nos outros estudos anteriores, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Nós vimos, e eu vou mostrar para vocês aqui o texto, águas em profecia significam povos, ou seja, pessoas tentaram atacar a igreja, grande quantidade de pessoas, e essas pessoas na verdade estavam a serviço sob o comando da serpente, do inimigo de Deus. Essa era a tentativa. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Nós temos a história de pessoas como os valdenses. Se você der uma olhada, Pedro Valdo, século XI, século XII, era um rico comerciante na cidade de Lyon. Se um dia você for à França, na cidade de Lyon, você verá lá um busto de Pedro Valdo, numa das praças da cidade. Diz a história que Pedro Valdo gastou toda a sua fortuna. Fazendo o quê? Pagando jovens, rapazes e moças. Nos mosteiros, alguns padres concordaram em traduzir a Bíblia, que estava em latim naqueles dias, para versões na língua francesa daqueles que moravam na região de Paris e arredores. Não era permitido pela igreja que ninguém tivesse acesso às escrituras, a não ser os sacerdotes. Mas Pedro Valdo pegou o seu dinheiro e investiu nisso. À luz de velas, escondidos à noite, textos das escrituras eram escritos, eram reproduzidos, e esses textos eram disseminados pela Europa. E isso formou uma igreja, um grupo de seguidores da Bíblia, os valdenses, ou seja, aqueles que foram influenciados, alcançados com os recursos de Pedro Valdo, os valdenses. Mas eles não suportaram a perseguição dos seus dias. Você, analisando a história, você percebe assim momentos dramáticos, quando nos Alpes suíços, mais de 3.000 deles morreram num único dia. Eles ficavam escondidos dentro das cavernas e atearam fogo nas duas entradas. E muitos deles morreram sufocados ali. Se um dia você tiver a oportunidade de visitar esses lugares na Europa, você perceberá como eles dormiam escondidos em buracos dentro da montanha gelada. Por que estavam ali? Porque eles fugiam da perseguição. As asas da grande águia os havia levado para o deserto, ou seja, se águas em profecia significa multidões e povos, terra árida, deserto, significa ausência de gente. Eles estavam reunidos, escondidos pelos cantos da terra. Apocalipse 17:15 é que nos dá essa informação. Disse-me ainda o anjo é que está falando aqui com João, se você ler o contexto você verá. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Essas mesmas pessoas, partindo da Inglaterra, final do século 17, através do Mayflower, saíram da costa da Inglaterra e foram aportar nas costas dos Estados Unidos. O que faziam os peregrinos, os puritanos de então? Eles fugiam da perseguição da igreja, tiravam seus filhos, suas filhas, suas famílias da morte, e vão então para o estabelecimento de um novo mundo, o país da liberdade, os Estados Unidos da América do Norte.
onde a Constituição diria que todos os indivíduos teriam direito à liberdade de pensamento e de expressão. E ali as igrejas começaram a ser multiplicadas. E talvez por essa razão, porque eles tiveram as suas vidas cunhadas na fé e na esperança do Evangelho, é que os Estados Unidos tenham se tornado, em 200 ou 300 anos, na nação mais poderosa do mundo, sustentada pelas asas da grande águia. O rio arrojado da boca da serpente, ou seja, as pessoas que se permitiam dirigir pelo diabo, o rio arrojado da boca da serpente, pode ser o engano, o erro e a mentira. Você se lembra de quantas coisas terríveis são trazidas para o seio da fé durante aquele período dos 1260 anos. Daqui a pouco eu quero falar com você sobre isso. Uma outra possibilidade de interpretação profética, segundo alguns autores, é que a Terra poderia ser representada pela geologia e pela arqueologia. Você sabe o quanto o estudo dessas ciências, nos dias atuais, tem corroborado com o entendimento de que a Bíblia é inegavelmente um documento histórico confiável. No século XIX não era assim. Quando a Bíblia mencionava, por exemplo, a existência dos hititas, quando mencionava a existência de Sargão como rei da Síria, quando mencionava a forma como Babilônia foi dominada pelo Império Medo-Persa, os críticos em geral, no final do século XIX, diziam: isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Não há nenhuma prova material de que essas coisas de fato tenham acontecido. A possibilidade de que o povo de Israel tenha fugido do Egito, não há registros históricos. Mas à medida que a arqueologia e a geologia começaram a produzir as suas provas através das escavações, você percebe que cada uma das afirmações da Bíblia tornou-se inegável aos olhos da ciência. Ou seja, a Terra, de alguma forma, tem contribuído para a crença na palavra de Deus mesmo nos nossos dias. E o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, o diabo irou-se contra a igreja, e foi fazer guerra aos restantes filhos dela, um grupo especial de pessoas, não é em relação a todos os habitantes da terra, mas o grupo de pessoas que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E então nós terminamos essa visão. O dragão parou sobre a areia do mar. Veja, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, a Bíblia ensina claramente quais são os mandamentos de Deus, não há outros. Os mandamentos de Deus, eles foram escritos em pedras. A mão do homem não produziu esses mandamentos. A única parte da Escritura Sagrada que foi produzida diretamente por Deus a partir do seu dedo e em duas oportunidades foi a sua lei. Lá no Sinai, Deus disse a Moisés que cortasse pedras. E quando essas pedras são levadas ao Sinai, Deus escreve com o seu próprio dedo nessas pedras. Mas Moisés passou muitos dias lá no alto da montanha. E quando ele retorna, os israelitas haviam desistido, imaginaram que ele houvesse morrido lá em cima. E eles haviam feito para si um bezerro de ouro, e eles adoravam esse bezerro. E se você volta na literatura, volta na história, você percebe que aquele bezerro que eles adoravam era um dos deuses do Egito. Eles estavam voltando à religião que haviam aprendido enquanto eram dominados e escravos. Quando Moisés desce de lá, ele pega as tábuas, joga no chão e as tábuas são quebradas. Muitos perdem a vida ali, naquele ato de desrespeito, de adoração de formas que não são deuses. Se Deus fizesse isso nos nossos dias, quantas pessoas seriam fulminadas na presença do Senhor? Mas, segundo Pedro, Deus tem tido misericórdia de nós,
esperando que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele é longânimo. Mas o fato é que depois daquela circunstância, Deus manda que novamente Moisés produza outras pedras. E ele reescreve os mesmos mandamentos. Um dos mandamentos, eles são um conjunto de 10, e as pessoas dizem que na verdade a lei de Deus não tem mais função, porque confundem a lei de Deus com a lei de Moisés. Mas a Bíblia não deixa margens para essas dúvidas. Veja, quem escreve a lei cerimonial é Moisés. Quem escreve a lei moral é o próprio Deus. A lei cerimonial é chamada de a lei de Moisés, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, é chamada de lei de Deus. A lei cerimonial foi escrita num livro, a lei moral foi escrita em tábuas de pedra. A lei cerimonial ficava sempre do lado de fora da arca. A lei moral, ela tinha que ser posta dentro da arca. A lei cerimonial falava de 7 sábados anuais, que eram, na verdade, feriados para o povo de Israel, porque a palavra sábado significa descanso, eram feriados. Mas a lei moral exigia a obediência, exigia um dia de encontro semanal com o Criador. O sábado, diria Jesus mais tarde, ele foi feito por causa do homem. Não é uma exigência que deva ser pesada para a sua ou para a minha vida. Mas em 7 dias, o pedido de Deus é que você pare um dia na semana. E que você esteja em sintonia com o seu Criador. Para que Ele restaure as suas energias. Para que Ele conforte o seu coração. Para que Ele traga esperança à sua vida. Para que Ele renove você. Quando nós andamos nesse mundo atribulado e nos esquecemos de Deus, nós vamos definhando a cada dia as nossas esperanças. As incertezas desse mundo acabam açoitando cada um de nós. Mas, se reservamos um dia na semana, conforme a exigência de Deus, para celebrarmos esse encontro de salvação, de transformação e de restauração, nós percebemos que quando surgem as primeiras horas do domingo, nós estamos restaurados. Se você nunca guardou um sábado, eu te desafio a fazer isso. A lei cerimonial, diz a palavra de Deus, que nenhuma coisa aperfeiçoou. Ela era apenas um símbolo. Mas a lei moral é perfeita. Na lei cerimonial, os feriados anuais, Deus se refere a eles como os vossos sábados. Mas na lei moral, Ele chama esses dias semanais do encontro como meus sábados, os sábados do Senhor. Cristo dizia: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, o trono de Deus é estabelecido sobre regras. Essas regras não têm a intenção de serem regras arbitrárias, são regras de amor. Deus nos ama. Na semana passada nós discutimos um pouco sobre isso. Veja, se você, homem e mulher casados, vivem na sua casa com os seus filhos e estabelecem regras, normalmente essas regras são regras de amor. Você não diz para o seu filho assim: meu filho, não brinque com essa faca. O seu objetivo não é impedi-lo de ser feliz, mas protegê-lo. Percebe? Quando Deus estabelece as suas leis, Ele está, na verdade, nos colocando dentro de muros. Dentro desses muros nós estamos protegidos. Não adultere, não mate. Imagine a tragédia para uma família quando há adultério. A tristeza dos filhos quando um pai é preso porque matou alguém. Portanto, a lei de Deus, ela nos protege de nós mesmos. É um código que estabelece o padrão do céu. Que padrão é esse? Amor ao próximo, como a si mesmo. Amor a Deus supremo em submissão à sua vontade soberana. Não porque Ele seja egoísta ou mau, mas porque nós reconhecemos nele um Deus de amor.
E aqui nós temos Tiago dizendo que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Mas nós havíamos já ouvido que durante um período da história uma coisa terrível aconteceria. Alguém viria para proferir palavras contra o Altíssimo, magoando os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por aquele período que o Apocalipse menciona. Você sabe o que é magoar os santos do Altíssimo? Eu tenho aqui em mãos um livro. Sugiro que, se em algum momento você puder, compre esse livro e leia. Esse livro é um livro de John Fox. Esse homem viveu no século XVI. Não chegou a ser martirizado, mas perseguido. O título do livro é o Livro dos Mártires. Esse livro vem sendo reeditado e publicado. Eu tenho aqui em minhas mãos, eu vou ler para vocês. São 2 ou 3 linhas. Antes vou contar para vocês a história. O que é magoar os santos? A história de Jerônimo de Praga, amigo de João Hus, um dos reformadores. Esse homem é perseguido, violentamente perseguido. Jerônimo era um campeão de Cristo, um pregador do Evangelho, que se levantou contra a igreja de Roma e as atrocidades que ela cometeu no mundo. A venda de terrenos no céu, a venda de indulgências. Em nome de Deus, como se houvesse autoridade para isso. Como se as escrituras permitissem essas ações injustas e profanas. Depois de ser levado de um presídio a outro, João Hus, depois de 340 dias, em condições subhumanas, chega o momento em que João Hus deveria ser sacrificado pelo Evangelho. E diz a história que, quando ele chega no lugar da sentença, eles o coroam com um chapéu branco, com diversos desenhos de demônios sobre o chapéu. Vejam o que João Hus diz. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando sofreu a morte por mim, que sou um dos mais miseráveis pecadores, levou sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Por amor a ele, levarei essa coroa. E diz a história que os algozes chegam pelas costas de João Hus para atearem fogo na fogueira que lhe estava preparada. Ele diz: não façam isso. Venham pela frente. Podem chegar diante de mim, porque se eu fosse um covarde, eu não estaria aqui. E diz a história que João Hus teve a sua voz silenciada pelas chamas, enquanto ele cantava um hino. Isso é magoar os santos do Altíssimo? Que atrocidades fez a igreja? Veja, no segundo concílio de Nicéia, em 787 depois de Cristo, foi decretado que os cristãos adorassem imagens. Imagens se adorava no extinto Império Romano. O segundo mandamento diz que Deus diz nos seus mandamentos escritos que nós não devemos adorar nenhuma imagem, nenhuma semelhança daquilo que há no céu, nem embaixo na terra. Não devemos nos encurvar diante delas, nem prestar culto a elas, porque essas imagens não falam, não ouvem. Tudo o que devemos pedir, disse Cristo na oração modelo, que nós devemos pedir ao Pai em nome dEle, e que Ele nos dará tudo aquilo de que necessitarmos. Uma outra atrocidade, as procissões eucarísticas começaram 1360 anos depois de Cristo. O uso do rosário apareceu com o Pedro Eremita em 1090 depois de Cristo. Ou seja, não eram prescrições bíblicas, não estão no texto bíblico. Foram prescrições estabelecidas com base na autoridade de homens. A Bíblia não proíbe o casamento dos ministros. Aliás, a expressão divina é que não é bom que o homem esteja só.
Nós precisamos casar, multiplicar-nos e termos filhos. Essa é a orientação bíblica. Mas a igreja vem e impõe o celibato. Com base em quê? Com base na autoridade de homens. O purgatório só foi promulgado em 1563, depois do Concílio de Trento. Queridos, a sua Bíblia muitas vezes aparece, quando você lê, a palavra inferno. Há pessoas que vivem nesse mundo temendo o inferno, as dores que sofrerão lá. Mas o inferno não é invenção de Deus. Só aparece a palavra inferno na sua Bíblia porque homens colocaram isso lá. Se você pega as versões originais no grego e no hebraico, lá não existe inferno. O que existe lá é a palavra Hades ou Sheol, que significam sepultura. A sepultura não é um lugar onde você queima para sempre. Esse é o ensinamento da igreja, com um claro objetivo: que hereges não se multiplicassem, que as pessoas temessem a morte e transferissem altas somas e recursos à igreja. Podia, por favor, acabou a bateria aqui, avança para o próximo. A aspersão da água benta no caixão de um morto foi criada pela igreja e apareceu 1000 anos depois de Cristo. Comprar água benta custava às pessoas, e os cofres da igreja se enriqueciam a cada dia. A igreja ensina a mediação dos santos como alternativa para acesso a Jesus Cristo. Isso foi decretado através do segundo concílio de Nicéia. Mas nós sabemos que só há um intermediário entre nós e Deus, Jesus Cristo, o justo. Portanto, a confissão a homens, isso não estava nos planos de Deus. As nossas confissões têm que ser feitas ao Senhor Jesus. A confissão auricular foi estabelecida como doutrina no quarto concílio. Que todos os penitentes se examinem a respeito dos pecados capitais e confessem todos, sem exceção. Que são pecados capitais? Onde a Bíblia os menciona? A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Mas a transgressão da lei só acontece porque nós estamos desconectados de Deus. Se você olha a história do Éden, você percebe que a morte se instala dentro desse planeta, por uma razão: porque nós estamos separados dele. Nele estava a vida era a luz dos homens. Percebe? Por que é que nós morremos? Em princípio, é porque nós estamos desconectados de Jesus. Estamos desconectados da fonte da vida. O galho só seca quando a seiva não mais o atinge desde as raízes passando pelo caule. Se nós não estamos conectados a ele, nós não temos vida. Pode passar. A transubstanciação, outra doutrina que foi introduzida no credo, que diz que o pão e o sangue se transformam literalmente no corpo de Cristo em cada missa. Isso é contrário aos ensinamentos das Escrituras, porque diz a palavra de Deus que ele morreu uma única vez, levando sobre si os nossos pecados para sempre. Então ele não morre a cada missa. Aquele pão e aquele sangue são símbolos apenas, que nos lembram do momento em que ele esteve entre nós, pendendo entre o céu e a terra, para resgatar-nos desse mundo de pecado. Os mandamentos escritos pelo dedo de Deus foram alterados de fato. Aqui tem alguma alteração. Do lado direito nós temos os mandamentos segundo o catecismo, à esquerda nós temos os mandamentos segundo a Bíblia. Você pega, por exemplo, segundo o catecismo, no capítulo, o 3º mandamento, guardar domingos e festas. A palavra de Deus, no 4º mandamento, diz que nós devemos nos lembrar do dia do sábado para o santificar. Ali foi retirado do catecismo o mandamento que diz que não devemos nos curvar diante de imagens. Com que autoridade os homens atacam a palavra de Deus? Se você ler Apocalipse, nos últimos versos do Apocalipse, você verá que ali Deus diz que qualquer que
avançando na sua palavra, trocar aquilo que está escrito ali, será alcançado pelas pragas e pela ira de Deus. Alterar o texto bíblico, alterar o ensinamento, manter centenas de pessoas enganadas ao longo de séculos. Pode avançar. Veja, João Paulo II, isso é nos nossos dias. Os homens e as mulheres do terceiro milênio, ao encontrarem a igreja que cada domingo celebra alegremente o mistério de onde lhe vem toda a sua vida, no domingo, com autorização de quem? Se você for buscar na história a mudança do sábado para o domingo, você perceberá que esse é um negócio sujo. Constantino, no terceiro século, percebendo que o poder de Roma imperial declinava e que a igreja crescia em 321, ele estabelece um decreto. Ele vai reconhecer a igreja, vai deixar de perseguir a igreja, desde que a igreja esteja disposta a negociar alguns princípios que tornem a fé cristã mais próxima da fé pagã. Então, alguns costumes pagãos são introduzidos no seio da igreja. Por exemplo, a guarda do domingo, o Dies Solis, o Sunday, dia do domingo. Domingo era o dia em que os pagãos adoravam o sol. Por que não fazer essa troca, já que nós deixaremos de perseguir vocês? Vamos transferir para a igreja grandes somas de dinheiro e recursos, construiremos igrejas, e assim, se o império declina e a igreja cresce, o império pode permanecer de pé durante muitos anos. E de fato isso aconteceu. Quase 150 anos mais, o império romano esteve de pé, por causa disso. Se você tem dúvidas, estude a história e perceba o que acontece ali. Avança. Veja o que diz a Bíblia. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Porque pessoas oram e não recebem as bênçãos de Deus? Porque não estão guardadas dentro dos muros da proteção. Não é isso que Deus disse? Que o dragão continuava perseguindo os restantes dos descendentes da mulher? E qual era a característica deles? Permaneciam dentro dos muros, guardando os mandamentos de Deus e mantendo a sua fé em Jesus Cristo, a testemunha fiel. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde ela é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ela está fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, lançou água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus. E então, terminamos a terceira cena. O dragão parou sobre a areia do mar. O que é a areia do mar? A areia do mar é o limite entre a água e a terra. Ou seja, o dragão que havia instigado a humanidade inteira, o mar, agora percebe que algumas pessoas haviam ido para o outro lado do mundo, num lugar onde havia terra seca. Os Estados Unidos da América do Norte. E ele para ali, entre os dois, porque o objetivo dele é então exercer um poder soberano sobre toda a terra. Esse é o objetivo do dragão. Na semana que vem nós continuaremos com a visão que começa no capítulo 13, então você vai entender esse conceito. O mundo inteiro, diz o capítulo 13, se maravilha seguindo a besta, mas na verdade eles estão adorando o dragão. Essas palavras são textuais no capítulo 13. E nós terminamos aqui. Então sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog,
a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Ou seja, o que o Apocalipse nos ensina aqui é que o momento final da história estabelece dois grupos muito bem definidos. Um desses grupos permanece leal e fiel ao Deus do céu, e o outro grupo adora o dragão. E você perceberá no capítulo 13 que esses dois grupos são assinalados. Um deles recebe o selo de Deus e o outro recebe o selo da besta. Deus abençoe a sua vida, para que nessa semana, para que a cada momento da sua vida, durante todos os anos que você ainda tem pela frente, a sua vida seja aos pés do Senhor, porque Ele pode sustentar a sua vida. Depois de tão bela mensagem, vamos cantar o hino Sou Feliz com Jesus, 230. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora ameaçar de e ataque com vis tentações, oh sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Mulheres, sou feliz. Homens, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mulheres, Jesus, meu Senhor. Homens, salvou-me Jesus, ó príncipe sem igual, sou feliz
Nosso Pai, nós agradecemos pelas suas bênçãos nessa noite. Nós agradecemos pela revelação da sua palavra, que alcança o nosso entendimento, mas que também traz emoções ao nosso coração, que nos enche de esperança e de certeza, de que sob a liderança de Jesus Cristo, nós haveremos de muito em breve encontrar o Senhor nos céus. Nós te pedimos que o Senhor abençoe de forma extraordinária e plena a cada um dos adoradores que esteve no templo nessa noite. Abençoa também aqueles que nos ouviram à distância. Cuida dos nossos familiares. Abençoa os teus filhos espalhados em diferentes lugares desse planeta, defendendo diferentes confissões de fé, que todos chegamos à unidade como filhos fiéis, que ouvimos unidos a sua palavra. Que a sua palavra soberana, as escrituras sagradas, estejam acima de toda autoridade constituída nessa terra. Nós te pedimos essas bênçãos, o seu cuidado, a sua direção, o livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para encerrarmos, vamos cantar o hino 1, 2, 3, o amor de Jesus. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o amor de Jesus pode anunciar da meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que o céu para mim. Servindo a Jesus, meu Senhor,
abençoe a todos e a todos uma boa noite.